Tá. Apocalipse 15, do 1 ao 5. Os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Amém. Amém. Vamos lá, comecemos. Que fase que ele está aí? Que ele está? Que momento que ele está aí? Primeiro versículo aí conta que momento que ele está, né? É só uma observação. Quando a gente pensa que o negócio vai acabar, parece que começa tudo de novo, né? Aqui, eu já, por exemplo, está lá na colheita, está lá em cima, eu falei, pronto, tá acabando, né? Estamos no final. Apesar da gente não estar mais aqui, estar lá, como a gente viu no. A gente vai acabar. Aí fala, ainda vi um outro sinal, e ainda tinha mais 7 anjos que ainda completariam a fúria do Senhor, né? É muito doido isso na cabeça da gente. Fala, mas esse negócio não acaba, não. Essa fúria é tão grande que não acaba, não. É só um comentário fora de. Mas que passa na minha cabeça, tá, gente? Então, sim. Então, que momento que nós estamos aí? O que você acha? É... Bom, eu acho que aqui é um momento de contemplação, sabe, na minha cabeça. É um momento onde os santos, né, onde todas as pessoas que haviam vencido a besta, elas estavam ali e cada um representava, tinha o seu nome representado ali naquele momento. Então, mesmo sendo o último momento das pragas, o último momento da ira, é um momento que o povo eleito, o povo separado, o povo que havia vencido, o povo de Deus, ele estava ali. Na minha cabeça, eu vi esse cenário, não sei se é isso. E era um momento de Exatamente. contemplação, porque todos estavam ali como se entoando, adorando. Então era um momento de contemplação. Sabe que eu me vi? Sabe, né? Na igreja, quando o céu desce? Parece que quando tem um momento que o céu desce, parece que abre-se o céu e ali você está no momento que você não explica. Eu acho que é mais ou menos isso daí, é a cena, porque eu acho que na minha cabeça faz assim, Deus vai se revelando sentido aquilo, de acordo com aquilo que a gente tem de memória na nossa cabeça, né? De conhecimento. Então, assim, o ápice que eu tenho de conhecimento da glória de Deus é esses momentos que a gente vive, ou na igreja, ou no momento em comunidade, ou no momento em que a glória de Deus desce. Então, assim, na minha cabeça fez meio que sentido isso. Esse momento do ápice da presença da glória de Deus ali, onde o povo se reuniu com toda essa. Com todo esse. Com essa autoridade de Deus que já era o nome dado por ele. Se eu estiver Amém. errado, me corrija. Não, é isso, exatamente isso. Exatamente isso. Então, ele é um momento em que vai haver
ou ainda está havendo a preparação para que a fúria de Deus se completaria. Então, haverão ainda os dias, né? Mas que os santos vêm de outro jeito. Isso vai ser lá no futuro? Bom dia, meninas, tudo bem? Beatriz, E o frio aí, tá demais? aqui tá bom, tá do jeito que Aqui eu também. gosto. Ai, aqui tá. Continuando com a Cícera tinha comentado, eu também senti assim, sabe quando você passa uma grande batalha? Tá acontecendo a batalha, mas você consegue enxergar essa grandeza de Deus, essa presença dele na sua vida, diante assim, aquilo, você fala, meu, eu estou vivendo um momento tão complicado, mas a manifestação da glória de Deus, ela é tão intensa que mesmo diante de ver tantas coisas, eu consigo ter paz, eu consigo adorar, eu consigo enxergar as grandes e maravilhosas obras que o Senhor tem feito, né? Já falei isso para vocês que eu tinha medo de ler Apocalipse, né? Porque e tem uma moça que eu sigo que ela faz devocional, ela falou que vai fazer do Apocalipse, nós já colocando tanto medo na leitura do Apocalipse, da destruição, e quando a gente vai ler no Apocalipse mesmo, a gente fazendo esse estudo, a gente vê assim, como Deus cuida da gente, como Ele está cuidando, Ele cuidou, Ele está cuidando, e Ele vai cuidar, né? Então, assim, é mesmo diante de toda essa tribulação, dessa angústia, tudo, aquele, como a Cícera falou, aquele que permanece, ele vai conseguir cantar e dizer: grandes e maravilhosas são as tuas obras ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É o que a gente passa, né, diante das nossas lutas e dificuldades, né? Você sabe que domingo, cheguei na igreja, encontrei uma amiga e ela falou assim: como é que você tá, né? Aí eu dei risada, falei assim: por fora tem um monte de coisa acontecendo que era para estar agitado, mas eu tô tão bem. Não sei se você entende. Ela deu risada, falou: eu entendo. Né? Então, é interessante isso que você falou, né? As lutas, as dificuldades, a ação de Deus no mundo, a parte do mundo que está indo para um caminho que não deveria, a gente quer testemunhar, a gente quer falar, mas existe esse lugar, como a Cícera muito bem disse, da adoração, esse lugar da conexão do céu e da terra. E esse lugar é o lugar que faz sentido, é o lugar que dá razão para a existência, é o lugar que. E é interessante que no meio desses dois capítulos difíceis, né? E de batalha, de luta, de profecia, de promessa e de castigo, a gente encontra esse lugar de adoração, este lugar de adoração, né? Então, e é interessante também, agora vem a pergunta. Então, o lugar aonde nós estamos, a gente conseguiu responder, né? No templo do Senhor. Ah, mas vai ter dias ainda, como a Cícera disse no começo, não vai ter fim isso, vai ter fim. Mas ainda não é o fim. Ainda tem mais 7 anos, né, Cícera? Nós ainda estamos vivendo esse tempo, nós ainda estamos diante das lutas, nós ainda estamos, mais existe neste lugar um lugar de adoração. Então, isso não é só para quem já morreu, ou para quando todos morrerem e forem salvos, não. Esse lugar é durante o caminho. Isso é importante. Existe esse lugar de adoração, que é o lugar da oração, é o lugar da presença de Deus, é o lugar em que a gente está num rio de vidro, aí no mar de vidro, separado da confusão, que a gente está vendo a confusão, mas a gente está preservado, né? E a gente está preservado por quê? Eu estava conversando com a Angélica aqui no começo, e a gente estava falando sobre as agitações do dia, né, Angélica?
e sobre como a gente ouve pouco a voz de Deus e até o outro, né? Como a gente ouve pouco o outro. E nesse lugar aí, a gente consegue ouvir a voz de Deus, a gente consegue ouvir as promessas de Deus, né? E às vezes a gente se ocupa muito porque a gente vai trazendo na nossa vida o sinal da besta. Ah, não, eu é que tenho que fazer. Ah, o poder está na minha mão. Ah, se eu não correr atrás, a coisa não acontece. Ah, eu. E aí a gente não consegue chegar nesse lugar, porque realmente o mundo demanda muito da gente se a gente permitir. E às vezes nem é tanta demanda, é a gente que se atrapalha também. Tem, como eu brinco, às vezes eu tenho que cuidar de duas tartarugas, uma morre, a outra engravida, né? Porque a gente se perde com essa coisa de que eu tenho que fazer, que o mundo depende de mim e que tanta gente depende. Isso não é verdade. Existe, o mundo depende do Senhor, a soberania é do Senhor. E ele nos convida para esse lugar de descanso, né? E esse lugar de descanso é o lugar da adoração, não é outro. O lugar de descanso do servo de Deus é quando ele olha para as circunstâncias, como disse a Adriana, e consegue adorar, né? E aí, o que vocês acham disso? Eu tô com a música, né? Porque é muito bom quando o louvor é cantado, ele reflete a palavra, porque isso nos ajuda a memorizar a palavra. Quando eu li isso aqui, eu não lembrava que aquela música, quer dizer, essa música é tão antiga, né, gente? Só as velhas sabem, né? É, eu lembrei da música imediatamente, eu falei, nossa, eu não lembrava que essa. Eu sabia que era um texto bíblico, era bem daqui de Apocalipse, que coisa incrível, né? A gente poder entoar esse cântico, e aqui, porque fala, em outras passagens fala os anjos, né? Falaram, e aí são palavras de louvor, mas aqui não, né? Aqui fala, quem entoava os cânticos eram as pessoas que venceram a besta que estava em cima do mar de vidro. Então, isso que é muito legal. Aqui não são os anjos, aqui somos nós, É, né? Aqueles que vencerem. Isso aqui, eu acho mesmo que a gente pode trazer para a vida diária, que diariamente nós temos que lutar e vencer, né? Não existe vida no mar de rosas, né? Nós estamos aqui nesse mar de vidro que se quebrar, você cai lá dentro, né? Então, e a gente poder refletir nesse louvor, eu gostei muito do que você falou, Edith, que o lugar de adoração é o lugar de descanso. A gente busca esse descanso em muitas outras coisas, né? Ah, eu vou viajar, ah, eu vou dormir, ah, eu vou deitar na rede, tomar água de coco. Mas se você não estiver no lugar onde o Senhor está, você não vai descansar. Você vai viajar e vai se estressar, porque alguma coisa vai sair errado, porque sempre sai, né? Se aluga o lugar, como aconteceu comigo, na véspera de você ir para o lugar, eles avisam que seu lugar foi cancelado, porque pegou fogo no prédio. E aí você tem que correr atrás de outro lugar. Você já está lá, né, no lugar e não tem onde ficar, né? E aí você descansa. Quando você descansa em Deus, Ele prepara o lugar para você ir, né? Quando você não, quando você fica agitado, você vai ficar agitado batendo a cabeça porque você não descansou. Então, é muito maravilhoso a gente poder meditar em cima do que é o lugar de descanso, né? Porque grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Deus, ele fala, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, porque aí já remete a Jesus, né? Quem temerá, quem não glorificará o seu nome, que ele é santo. Então, isso nos faz lembrar quem é o nosso Deus, em quem nós podemos descansar. Um Deus que fez obras admiráveis, que é justo, que é santo, que é o Senhor das nações, é o Rei das nações, né? Seus atos de justiça se fizeram manifestos e hoje se fazem através de nós. A gente esquece disso, que hoje tem que se fazer através de nós, porque hoje ele habita em nós. Nós estamos amém. estudando aqui as bem-aventuranças, uma série de pregações, né? E isso tem mexido com a igreja, sabe? Eu estou achando isso maravilhoso, porque te espreme, né?
isso te espreme. Então, porque tudo isso que acontece, a gente louva, a gente adora, para quê? Para que a nossa vida reflita isso que a gente estuda e vivencia, senão não serve para nada, né? Se eu não descansar, não adorar com o meu coração e não testificar disso que eu fiz no meu descanso. Meu descanso é para eu refletir a Deus depois. Eu lembrei de uma música também que a cantora fala: Em teus braços é o meu descanso, né? Baseado no Salmo 131, né? Esse lugar de descanso é muito, muito a minha escolha, é muito o meu livre-arbítrio, é esse lugar de confiar e descansar. É o livre-arbítrio que a gente tem, é esse, né? Nosso livre-arbítrio não é para tomar as decisões da nossa vida, porque essas estão no controle de Deus, né? Tem as circunstâncias, tem as fatalidades, tem as intercorrências, né? É tudo muito vulnerável, muito volátil, muda a circunstância muito rápido, né? Eu lembro que uma vez eu fiz a pregação com aquela música do Bêbado e do Equilibrista, e ela fala lá que tem a esperança equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar, né? A esperança do mundo é uma esperança equilibrista, que depende da circunstância, que depende do hotel estar reservado, que está tudo bonitinho, que depende do gasto estar na planilha, que depende do filho ser curado, que depende do outro ser abençoado, essa esperança equilibrista que tudo, que a gente fica equilibrando pratos, né? Para que, e parece que tudo isso depende da minha ação, porque senão o prato cai. E quando você descobre que é Deus quem põe todas as circunstâncias, que é Deus que segura todos os átomos, que é Deus que segura tudo, aí vem e isso não te traz um sentido de impotência. Na verdade, te traz um sentido de participante da história com ele, né? Essa a beleza, né? Não é porque quando a gente olha só a circunstância, chega uma hora que a gente se sente impotente, né? Quando os filhos crescem, começam a tomar as decisões deles, por exemplo, que você queria que fosse diferente das suas, você olha para aquilo e fala: puxa, estou impotente agora. E agora o prato não depende mais que eu gire, depende do filho, da nora, né? Mas o descanso nem era lá você segurar todos os pratos, porque aquilo só te dava sobrecarga, e nem agora falar: eu sou inútil. Não, eu tenho uma função, eu tenho um lugar especial. E esse lugar é o lugar da adoração, é o lugar da reverência, né? Uma coisa interessante aí, antes da gente passar para o cântico, que a Angélica já antecipou ali, mas é que além de cantar, a gente toca. Olha aí, o que a gente toca? As harpas de Deus. Oh, eu sempre quis tocar instrumento, mas eu sou bem ruim, sabe? O máximo que eu consegui foi assim, colocar o acorde no teclado com muita dificuldade. Mas a gente vai tocar uma harpa dada por Deus. Olha, isso é tão bonito, né? Um instrumento do céu. As nossas cordas vocais é o instrumento humano mais, né? Mais humano possível. Mas esse vai ser dado por Deus, né? É uma, é uma coisa que um presente recebido. E nesse presente é que eu louvo, né? O que será que seria essa harpa que a gente recebe de Deus? O que vocês acham? Ninguém pensou na harpa? Se eu fosse da Assembleia de Deus, eu diria que era a harpa cristã, né?
Eu acho que é o nosso dia a dia. Você tem que Nossa, tocar o dia a dia com a adoração. olha que coisa legal isso aí, Dilson. Fala mais. Ah, porque se pensar em harpa mesmo, em dom musical, eu tô lascado, porque eu não toco nada, né? Então, mas o que que eu posso tocar? Como é que eu posso adorar a Deus, né? No meu dia a dia, acordando, adorando, vivendo, como disse a Angélica, aí as dificuldades do dia a dia, mas vamos tocando o dia, vamos tocando. É isso aí, a vida, né? A harpa que Deus nos deu é a vida, né? A vida nesse mundo aqui, é Ele que deu, né? Nosso dia a dia, nossa vida. E a gente toca essa harpa de que jeito, né? Fala aí, Adri. Esse último acidente de avião que ocorreu aqui, né, no interior, é, aí eu fiquei imaginando assim uma peça de teatro. Não sei se vocês olharam desse jeito, né? Teve um grupo selecionado para entrar no avião. Uns acharam que perderam o voo, né? Um homem estava em casa com a esposa, a empregada, e um avião caiu no quintal dele. E ele não morreu, né? E eu falei para meu marido, a gente toca a nossa vida achando, como nem você já colocou, que a gente está no controle de todas as coisas, né? Então, aquele que, o rapaz até falou, né, que ele brigou com um cara lá da companhia porque queria entrar naquele voo. Mas Deus tinha uma outra história para aquele voo, né? Que no momento a gente acha assim, poxa, paguei mó caro na passagem, agora perdi, então vai ser outro transtorno, né? E depois do tudo ocorrido, eu fiquei imaginando assim, meu, a gente acha que tem um controle de todas as coisas, né? Que até os imprevistos, que nem a Angélica falou, ir lá no reservar o local, chegar lá no local, mas tudo isso, Deus está no controle, né? Nessa situação aqui de Apocalipse, é o que a gente mais entende, é isso. Deus não vai perder o controle em nenhum momento. A gente pode pensar, ai, agora o mal vai sobressair. A gente tem essa fala, né? Ai, o mundo está perdido, agora está entregue para o mal mesmo. Mas em toda essa situação, Deus tem um controle, né? O cara fala assim: meu, caiu um avião na minha casa, no meu quintal, e eu não fui atingido. Eu lembrei muito do Salmo, né? O avião vai cair no seu quintal, mas você vai fazer essa paródia, né? E você não será atingido, né, a casa lá preservou. Então, assim, a gente entender essa soberania, como é que a gente toca essa harpa, né, como diz a Dilsa, né? Se a gente deixa realmente Deus tocar essa nossa vida aí. É, muito legal, Adri. Muito bom exemplo, né? Como é que eu toco a minha vida? Gostei dessa frase. Não tinha pensado assim, mas achei legal. A minha vida eu toco em louvor e adoração a Deus. É essa a reflexão aí. Ou eu toco em louvor e adoração a mim, ou eu toco em louvor e adoração ao mundo, ou eu toco em aflições, né? Toco a minha vida. Gostei dessa frase da Dilsa. Sabe, Bom, Edith, oi. eu ouvindo a Fabiana, e assim, eu preciso que você me ajude, porque você que é boa em textos bíblicos e tal, mas eu ouvindo, eu lembrei de quando Deus escreve uma carta para o povo que estava na Babilônia. E ele falou assim na carta: vocês estão escutando muitos profetas que estão falando, não é no meu nome, mas escuta agora o que eu vou te falar. Para o povo que foi exilado para a Babilônia. Ele falava assim: o rei levou vocês para aí, vocês foram exilados, foram na marra. Depois ele vai indo na carta e ele fala assim: eu levei vocês. Então, tudo que aconteceu que vocês estão achando que foi que é uma desgraça, que vocês foram levados pela autoridade, tá? Fui eu que levei vocês. Enquanto vocês estão aí, tenham filhos, deem suas filhas em casamento,
comam do que vocês plantem, colham, comam do que vocês plantaram. E então eu acho que isso que é o tocar a vida. Vocês acham que vocês têm controle das coisas? Não, eu estou controlando, eu estou cuidando de tudo. Enquanto isso, é o que ele recomenda que o povo faça enquanto estiver lá. Ore pelas autoridades da onde vocês estão morando, que não é o lugar que vocês queriam, mas orem, porque quando esse local prosperar, vocês prosperarão. Então, é o que esse povo tinha que fazer. Eles tinham que tocar a vida, eles tinham que tocar a harpa deles, né? Enquanto vocês estavam falando nesse tocar, a Dilsa falou de tocar a harpa, de tocar a vida. Eu pensei nessa responsabilidade que a gente já tem hoje, de tocar a vida da gente, de cuidar do tempo, né? Você fala tanto do tempo que Deus dá para a gente aqui, agora, que dava antes, e vai dar lá para frente, esse tocar a nossa vida, sabendo que Deus é que está no controle, isso que a Adriana acabou de falar, é bem isso, é Deus que está no controle, e tudo que acontece tem um propósito, porque Ele tem os planos para o nosso futuro, que são planos de paz, não é assim? É aquele texto que vocês conhecem mais do que eu, não sei se está onde está, Acho que é mas é uma Jeremias carta que, 31, né? acho que sim, que Deus escreve a carta para o povo, né? Porque, Ah, desculpa, pode perdão, falar disso. é porque você trazendo essa lição aí, que o capítulo fala aí dessa adoração, né, dessa vida de adoração, é quando as coisas estão fáceis, do jeito que eu quero, é fácil para mim louvar a Deus, né? Lembrar, cantar, agradecer, né? Trazer essa adoração. Mas quando o fogo chega, quando o mar de vidro, né? Essas coisas difíceis acontecem, é nesse momento aí, eu acho que a lição que fica para mim aí dessa sua explanação é nas dificuldades, em toda e qualquer situação, né? Adorar e louvar a Deus, porque o plano dele está acontecendo, né? Como está falando a Heloísa, uma situação super difícil, prisão, cativeiro, né? Opressão, opressão governamental, né? Tantas coisas difíceis, né? Que o povo de Deus e o povo sempre viverá. É momento de louvar, é momento de adorar, porque, como você lembrou, Deus é soberano, é Ele quem está fazendo, é Ele quem planejou, Ele quem escreveu a história, né? Então, confiar que mesmo na dificuldade é Ele quem vai, é o plano dele que sempre vai se realizar e louvar e adorar Ele nessa dificuldade é a lição que fica para mim aí, né? Porque na situação mais fácil, eu posso cantar, não sei tocar nada, mas bato na caixinha de fósforo e fico alegre, né? E na situação difícil, eu vou só chorar, mas lembrar de adorar a Deus, né? Ainda que seja com esse choro, com esse pranto, lembrando do plano, né? Que é dele, que é bom, perfeito, agradável. E eu acho que também há nesse, como a Angélica falou lá das pregações de bem-aventurança, eu acho que também há uma atitude nossa diante desse mar de vidro sobre o fogo, né? Existe essa questão da adoração, é uma escolha muito forte, porque essa questão da adoração, né, esse tocar a vida, uma vida de adorador, ele impacta o nosso redor, ele impacta, né? O nosso desespero impacta ao nosso redor, o nosso desequilíbrio impacta ao nosso redor, mas também o nosso estado de adoração atinge o nosso redor.
Então, é nisso que nós cantamos, é essa adoração que se propaga, né? Eu queria agora entrar, então, no cântico. Por que que é o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro? Por que que vocês acham que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? Alguém pesquisou aí o cântico de Moisés, Salmo 90, ou também lá em Êxodo, capítulo 15? Deixa eu só ver se é 15 mesmo, para não falar besteira. É 15. 15, 15. Em Êxodo capítulo 15, quando... Que circunstância é essa que Moisés entoa esse cântico? Foi depois da fuga pelo Mar Vermelho? Pois que eles Assim, passam o Mar Vermelho, isso mesmo, que ali os egípcios morrem. O que simboliza isso para a nossa vida, hein? Qual a correlação disso com o cordeiro? Olha, Seria a vocês de ressurreição? segunda-feira, vocês treinem a mente, porque na terça de manhã a gente tem que pensar. Desculpa, Dilsa, fala, Fia. Seria a ressurreição? Seria? Como é que eles estavam no Egito? Escravos. escravizados. Como é que nós estávamos? Libertação. Esse é o cântico de Moisés e do Cordeiro, Aham. né? Já não há condenação para aqueles que em Então, para Cristo aqueles que estão. estão. Eu vivia no Egito, escravo fui, no Egito escravo fui, né? Tem Uhum. hino sobre isso também, né? Nós queremos nos escravizar novamente no Egito? Nós queremos voltar para aquela condição de escrava do tempo, escrava das coisas, né? Ou nós queremos estar nesse mar de vidro com fogo embaixo, mais firmes e cantando, né? Moisés cantou isso aí depois que não tinha mais jeito dos egípcios pegá-los. Já tinha sido encerrado o prazo da escravidão. O nosso prazo de escravidão já se encerrou em Cristo. Acabou o período da nossa escravidão, da nossa aflição, né? E tocar a vida no deserto não é fácil. E porque eles foram rebeldes, eles tocaram a vida no deserto para aquela geração, 40 anos. Por quê? Porque ficavam com saudade da cebola do Egito. Ficava com, mas aqui, será que nesse mar de fogo, esse mar de vidro em cima de fogo, tá certo? Será que eu não estou fazendo besteira? Né? É muito significativo nesse momento ser o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Moisés os libertou para uma terra prometida física, para a criação de um povo. Jesus nos libertou para outra terra prometida, né? E nesse tempo em que a gente vai tocando a vida, a gente vai cantar como Moisés, a gente vai lamuriar como o povo, a gente vai querer voltar para a escravidão, né? É muito interessante a escolha dos santos, aqueles que não se dobraram diante da besta, nem do seu sinal e nem do número, né? Ou em outras palavras, aqueles que não dobraram para o poder humano, aqueles que se não dobraram para o poder religioso, aquele que identificou que é mortal, mas pode não ser a partir de Cristo, em Cristo pode ser eterno, né? Esse que identificou tudo isso é que pode cantar. E aí dá vontade de cantar o hino, né? Vamos cantar, todo mundo conhece. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ah, canta aí, Angélica. É, você que é boa. Não, todos nós, alguém ama a harpa aí.
Fala, Elô, liga o microfone. Você para de gravar que a gente canta. Ah, tá bom. Mas que lindo a gente É, poder cantar. é o nosso cotidiano, né, gente? É o nosso ordinário, como a gente já falou aqui. É o dia a dia, esperando sempre o extraordinário que só pode vir dele, né? E o extraordinário, às vezes, é uma coisa tão simples, né? E o povo não via o maná, não via as codornizes, não via a nuvem, não via a coluna de fogo, que era o extraordinário de Deus naquele dia a dia. Não, o povo só viu o que não tinha, né? É, E eu acho que a gente é muito isso, né? E o fogo aqui, para mim, sempre fogo traz a ideia da refinação, né? Da purificação, do derreter tudo que está lá, trazendo as impurezas, né? Da santificação, né? Então, esse processo é no dia a dia, não tem outro lugar. Não tem outro lugar para Deus tratar a gente se não for no nosso dia a dia, né? Tocando, como disse a Dilsa, a nossa harpa, a harpa que Deus nos deu para tocar, né? Debaixo de um lugar de adoração. Vai fazer toda a diferença, eu creio. É um exercício, amém. né, gente? Porque a gente É, estava falando aqui, eu e Edith, antes de abrir aqui, que a nossa cabeça às vezes parece aquela nossa bolsa, né? Que tudo está lá dentro e às vezes nem a gente acha, né? O que está lá dentro, mas é tanto assunto, tanta informação, ao mesmo tempo você vivencia. Teve um dia que nós fomos de manhã ver o ultrassom do nosso neto e à tarde fazer uma visita para uma viúva enlutada. Aí você pensa, meu Deus, no mesmo dia você vai dar vida para a morte, né? Então, assim, o rapaz tinha 39 anos, fez 40 anos no dia que ele morreu. Como que você consola uma viúva dessa? E de manhã você vai viver o ultrassom, ver o neném crescendo. Aí você fala, meu Deus, isso é a vida, né? E a gente poder viver tudo isso debaixo de um Deus que tem grandes obras admiráveis, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é uma confiança. A quem eu temerei? Né? Mas eu tenho que lembrar disso sempre. Eu tenho que lutar com a minha mente para pôr essa bolsa bagunçada em ordem e pensar, calma, respira. Tá aí, você vai achar, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos está com você. É Ele quem te dá a condução e a direção, como a gente já falou aqui hoje. O controle, né, Elô? Está na mão dele. Então, não importa, o que importa é que Ele está no controle de todas as coisas. E ele vai nos encaminhar, se a gente não vacilar, né? Porque eu posso me desviar para a direita ou para a esquerda, eu posso é, vacilar e ele perder continua essa fiel. oportunidade de tocar essa harpa. Ele continua fiel. Deus não vai mudar porque eu deslizei. Essa é a segurança da soberania de Deus. Ele não vai mudar o esquema porque eu deslizei, mas Eu é que vou sofrer com o deslize, eu vou entendeu? mudar A é questão é, isso. eu é que vou sofrer para poder Que você, depois, né? Mas isso faz é parte do minha aprendizado. escolha, né? É a minha escolha. Eu lembrei, você estava falando aí, eu lembrei de uma pregação que a Císera fez sobre as dracmas. Lembra dessa pregação, Si, que você fez? E você falava que tem hora que a gente perde uma coisa como a ovelha fora de nós, né? E o filho que vai embora, que também não dependeu do pai, né? Fora de nós. Mas a dracma, a gente perde dentro de nós, né? A gente perde dentro de casa. Era isso, não era? E aí a gente tem que buscar dentro de nós essa, né? Fala aí, Cid, se eu estou Tem falando errado. coisas que não me tem coisas que não diz respeito a mim. É Jesus quem faz, né? É o pastor quem faz. Buscar a ovelha que está perdida, essa é a função dele, não minha, né? E também estar esperando ela e ela volta como ele está e ele aceita, também é do bom pai. O bom pai faz isso. Ele espera, ele não sai procurando. Então ele sabe o momento certo, o que fazer, de que forma fazer. Ele sabe quem ele tem que buscar e ele sabe só quem ele tem que esperar. Mas tem coisas que diz respeito a mim. O que diz respeito a mim, nem o pai nem o pastor se mete. O que diz respeito a mim, só eu mesmo posso mudar. Pega a candeia e vai procurar.
Não tem outra coisa, né? E eu estava ouvindo vocês falarem, e eu me lembrei de uma coisa. Quando falou do Cântico de Moisés, né? E o Cântico do Cordeiro. É, eu vou além um pouquinho aqui, vou para o versículo 5, que me fez reportar tudo isso que eu estou falando, tá bom? Porque que você vai fechar e eu vou me adiantar, depois você volta nele, não tem problema. Só para a gente costurar o que vocês falaram aí. Então eu olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança. Ponto. Eu fiquei pensando assim, gente, nós estamos no meio desse mar de vidro aí, que é misturado com fogo. Cada um de nós passa por uma circunstância que não temos controle, não dá para controlar nem o fogo, nem o mar, não dá. Tenta para ver se você consegue. Não dá. Nem os bombeiros, às vezes, conseguem controlar o fogo, né? Ele sopra para onde ele quer, porque o vento leva. Então, é difícil. Mas uma coisa que veio ao meu coração é que tudo saiu do tabernáculo da aliança. Deus tem uma palavra sobre as nossas vidas e Deus tem uma aliança conosco. E se na hora do desespero a gente se lembrar, mesmo nas nossas guerras, nas nossas vulnerabilidades, no nosso fracasso, nas nossas falhas, Deus tem uma aliança conosco. Você é meu. Acabou. Se a gente se lembrar disso, não interessa o que a gente está vivendo. É difícil? É difícil todas as circunstâncias. Tem hora que você olha e você não tem saída. E de verdade não tem. De onde vem meu socorro? Olhe para cima. Porque tem uma aliança feita conosco. Você é meu. Acabou. Né? E eu vendo esse versículo fechando, eu me lembrei de uma pregação que eu ouvi há 15 dias atrás, não deu nem 15 dias, alguns dias atrás, um pastor muito jovem, ministrando na nossa igreja, ele falou assim que Jesus ele tem a capacidade de nos levar para fazer turismo nos piores lugares da nossa vida. É isso que ele faz. Ele pegou os discípulos e levou os discípulos para Cesareia. Quem já estudou um pouquinho sabe que Cesareia, principalmente quem já foi para lá, sabe que é um lugar feio, não é um lugar bonito. Cesareia é um lugar, e era um lugar feio, e era um lugar pagão, onde se ofereciam oferendas. Para vocês terem ideia, eu fiquei sabendo isso no dia, e ele falou que ele esteve lá na porta desse templo. Existe um templo lá em Cesareia, aonde sacrificavam crianças, e o sangue até escorria. Era um mar de sangue ali. Esse era o lugar. Jesus levou os discípulos para fazer um turismo nesse lugar. E chegando lá, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem você disse que eu sou? Aí Pedro diz para ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, você no lugar de pânico e de terror, você identificar quem é Jesus, é só por revelação. Então, a gente tem que se lembrar que em algumas situações da nossa vida, a gente só vai revelar Jesus por revelação, por confiança, por revelação mesmo. Ele já nos revelou que nós somos povo dele. Nós sabemos que nós temos uma palavra sobre nós e nós somos dele. Então, mesmo no lugar de pânico e de medo que a vida nos coloca às vezes, quanto de nós já passamos pelo pânico, pelo medo? Eu já passei, não foi só uma vez, não. Esse corredor eu já entrei muitas vezes. E há 60 dias eu passei de novo. De verdade, eu já achei que eu estava bem. Aí nesse corredor aí eu sei passar. Não sabia nada. Jesus fala assim, peraí, se você não lembrar quem você é em mim, o medo vai sempre te dar medo. E o pânico sempre vai te levar nesse lugar. Mas é nesse lugar que Jesus forja o nosso caráter, sabe? Então a gente tem que lembrar que nós estamos num lugar aonde nós temos uma aliança com ele e uma palavra que nos guia. Você é meu, acabou. Pode o mar ferver, o mar até ferver, porque vira esse mar de fogo aí,
vidro, né? Vidro que vira um mar de fogo. Pode, não tem problema. Mas você é meu. Acabou. E para trazer a nossa mente cativa a isso, gente? Alguém tem uma liçãozinha? Você já Nos disse, é rendendo. só olhando para o céu. É tocando a harpa todos os dias e dizendo, olha, né? Vou acalmar meu coração, vou buscar na minha bolsa, como diz a Angélica, que está ali. Porque eu já passei por isso e ele me sustentou em outras situações e vai continuar. Pode dar errado? Pode, pode. O evangelho não nos dá garantia que tudo vai dar certo. Esse é o evangelho romântico, que não existe. A gente tem que parar de romancear o evangelho. Nós temos que viver um evangelho real. O evangelho real é entre lutas, pânicos, medos. E aí Jesus olha para fechar o texto, Jesus olha para ele e diz: é Pedro, só por revelação, eu sou o Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus falou isso, ele mostrou aquele templo lá onde todos sacrificavam as crianças e era um pânico, era um terror. Aquilo ali, o pânico e o terror, não vai prevalecer contra você. É isso que Jesus estava dizendo para mim e é isso que Jesus quer dizer para nós hoje. O pânico e o terror não vai prevalecer, porque eu tenho uma aliança com vocês. Você é meu. Acabou. Amém. Se a gente conseguir trazer isso à memória, vai ser mais fácil da gente tocar a nossa harpa. Mas o último verso é isso. Então olhei e vi. Nós precisamos primeiro olhar, depois ver, né? Que o templo do céu, ele se abre e que o tabernáculo da promessa está lá, né? Para aí a gente canta. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, né? Bom, vamos orar, meninas, para terminar. Vamos. Esther, tá podendo orar? Não? A Então, Esther tá. Demora então, demais para achar o microfone no celular. Mas ela. Porque é então ora, pequenininho. querida. Tá bom. Senhor, nosso Deus, Paizinho querido. Obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovaram para nós. E obrigada porque a tua palavra lida é viva, é eficaz, é a sua voz tocando nos nossos ouvidos e na nossa alma. Obrigada, Deus, porque o Senhor escolheu fazer uma aliança conosco. Foi o Senhor que desceu e quis nos visitar e fazer conosco uma aliança. E dessa aliança nós podemos também, como um adicional, ter comunhão uns com os outros. Deus, obrigada. Obrigada porque andar junto, em comunidade, nos fortalece, aponta para o teu reino, aponta para o Senhor. Muitas vezes sozinha, Deus, a gente esquece. Mas nós temos alguns canais aqui para nos lembrarmos, para lembrarmos umas às outras, de que o Senhor tem uma aliança conosco, de que nós somos suas, que o teu povo é seu, prioridade sua, povo adquirido. E foi com o sangue, Senhor Deus, que o Senhor pagou por essa aquisição. Isso era motivo, Senhor Deus, para nenhuma de nós duvidarmos. Mas, vivendo a nossa vidinha ordinária, algumas vezes os nossos joelhos tremem. Mas nós queremos, Senhor Deus, nessa manhã, te bendizer e dizer, ó Deus, obrigada porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigada porque o Senhor é o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que não muda, que jamais mentiu e jamais se arrependeu. O Senhor desceu para fazer uma aliança conosco e o Senhor nos prometeu estar conosco todos os dias e não há nada que possa nos separar do teu amor. Então, nessa manhã, Deus, a gente só quer dar glória ao teu nome, entrar nesse coro, Senhor Deus, de adoração. Ainda que a gente tenha umas coisas difíceis para resolver hoje, conversas difíceis, situações difíceis, a gente quer ficar nesse lugar de adoração, porque foi para isso, a Deus, também, que nós somos chamados, para dar louvor à tua glória,
para te adorar e para ser testemunha desse Deus tão grandioso. Fica conosco essa manhã. Obrigada, Deus, pela vida de cada uma que chegou aqui, as que puderam se expressar, que o Senhor já tocou no coração delas, e as que também não puderam. Mas a gente sabe que o Senhor, com o seu amor, toca o coração de cada uma, nos renova, nos atrai e nos motiva, Senhor Deus, para sairmos aqui pelas portas onde tivermos que sair e anunciar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigada, Senhor Deus, por tudo o que o Senhor é. Louvamos o Senhor nessa manhã e adoramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.